Ministério Público do Distrito Federal denuncia a mãe do menino Juan e companheira dela por homicídio qualificado e mais 4 crimes. Defesa do médium João de Deus entra no Supremo com pedidos de habeas corpus. Um se refere a mandado por abusos sexuais e o outro por posse ilegal de arma de fogo. Dia Mundial do Refugiado. Atualmente, são quase 26 milhões de refugiados em todo o mundo. Deixar seu país para outro país não é fácil. Trabalho coletivo para a preservação do meio ambiente. Em todo o país, existem milhares de pessoas e instituições dispostas a contribuir para a conservação da natureza. Olá, boa tarde. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou Rosana Aure da Silva Cândido, mãe do menino Juan Maicon de Silva Castro, e Carcila Priscila Santiago, companheira dela, por homicídio qualificado, lesão corporal gravíssima, tortura, ocultação de destruição de cadáver e fraude processual. As duas mulheres confessaram o assassinato do menino de 9 anos em 31 de maio, na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. Para o Ministério Público, as duas premeditaram o assassinato, planejaram como iriam executar a morte e destruir o corpo da criança. A defesa do médium João de Deus recorreu ao Supremo Tribunal Federal com 2 pedidos de habeas corpus. Um se refere a abusos sexuais e o outro por posse ilegal de arma de fogo. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esses 2 pedidos ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, os advogados do médium João de Deus pedem para que a prisão seja substituída por prisão domiciliar por causa do estado de saúde dele. Os pedidos foram negados pelo Superior Tribunal de Justiça e por isso apelaram ao STF. De acordo com a defesa de João de Deus, apesar de apresentar melhoras no estado de saúde, ainda requer cuidados médicos e também não oferece risco às investigações. João de Deus é acusado de cometer crimes sexuais durante atendimentos e também por posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso em Aparecida de Goiânia, em Goiás, desde o dia 16 de dezembro do ano passado. João de Deus ficou um tempo internado em um hospital no estado, mas voltou para a prisão no dia 6 de junho. É com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Carol. E a Justiça Federal condenou os 3 filhos do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pelo crime de lavagem de dinheiro. Paulo Maluf foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. Lígia Maluf Cury e Lina Maluf Alves da Silva foram condenadas a 4 anos de reclusão em regime semiaberto. Na ação de 2006, o Ministério Público Federal acusou a família de realizar movimentações financeiras no exterior para ocultar a origem de grande parte dos recursos desviados em obras na gestão de Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo, entre os anos de 1993 e 1994. Um importante exercício de cidadania é fiscalizar os políticos eleitos durante todo o mandato. Várias organizações ajudam o eleitor a ficar de olho nas atividades dos políticos de todo o Brasil. Confira agora na reportagem de Henrique Amaral. O trabalho para fiscalizar as atividades de deputados distritais começou em 2014. E acompanhar os políticos é mais difícil do que parece. Há um distanciamento muito grande entre as informações e o eleitor e o cidadão, né? Para se ter um acompanhamento do processo de votação, como cada deputado votou, quais são os projetos de lei que foram apresentados, como foi votado na comissão, os discursos, tudo isso está muito difícil de ser acessível. Você não tem esse acesso na Câmara Legislativa, você precisa entrar no Diário Oficial, né, no Diário Legislativo, para ver a folha de votação lá dentro de cada projeto de lei, para ver como o seu deputado votou. Então, assim, é um trabalho muito grande para se ter acesso a uma votação dele, de um projeto de lei. Imagine se você quiser fazer um acompanhamento de todos os passados, né? Esses dados também eles não são em dados abertos como deveriam ser, né, legíveis por máquina. Então, se você quiser tabular isso, você vai ter que digitar tudo manualmente. Mas ainda assim, Caleb faz questão de seguir cada passo dos representantes. Tem que ser cobrado diariamente, mensalmente, semanalmente, para que o parlamentar possa ouvir essa população, ouvir o que ela quer e tomar os rumos. Faz bem. Afinal,
conferir o que os políticos fazem depois de eleitos é uma parte muito importante do exercício da cidadania. É manter com que os representantes se mantenham em sintonia com os interesses da população. Muitas vezes os parlamentares, principalmente, tomam ações, apresentam projetos e representam, às vezes, parte dos eleitores, mas não totalmente. É uma pressão social, uma forma de pressão social e controle das atividades políticas que fazem com que os parlamentares estejam mais atentos e mais em sintonia com os interesses da população. Organizações não governamentais ajudam o cidadão a ficar de olho nas atividades de quem foi escolhido nas urnas. O Observatório Social de Brasília é uma delas. Nós temos projetos de avaliação do Poder Legislativo, o que ele produz, quanto ele custa, né? Como é que ele dá transparência às suas ações. A gente tem projetos também voltados para o Poder Executivo, de avaliação de políticas públicas, de acompanhamento de licitações. Enfim, uma série de projetos que visam, em primeiro lugar, engajar o cidadão para a possibilidade dele fazer a fiscalização, dele dar sugestões para o poder público, né? E também cuidar, né, da regularidade da conduta dos agentes públicos de uma maneira geral. E o Rodrigo chama a atenção para um detalhe muito importante. Não é só quem votou naquele governador, senador ou deputado que precisa acompanhar o que o político está fazendo. Afinal, você pode até ter votado em outra pessoa, mas quem está no poder também te representa. Nós temos o hábito de vincular o eleitor àquele que ele escolheu, porque é natural que ele dê um voto de confiança para uma pessoa específica, então é natural que ele queira acompanhar aquela pessoa. Mas, na verdade, todo representante eleito está representando a população como um todo. Então, todo cidadão tem direito de participar, né, do cuidado da coisa pública. Então, fica a lição. Fiscalize. Por sites, aplicativos ou então com a ajuda de uma ONG, acompanhe de perto o que fazem aqueles que estão no poder. Se a população simplesmente vota e depois esquece o processo legislativo, é como se ela estivesse assinando um cheque em branco para o deputado. Então assina-se e ele faz o que ele quiser, porque eu não vou acompanhar. E não deve ser assim. Isso deve ser acompanhado, deve-se ver os gastos dos deputados, as votações deles, os projetos de lei apresentados. O prefeito de Camaragibe, em Pernambuco, Demóstenes Meira, do PTB, foi preso hoje de manhã em operação da Polícia Civil do Estado. Ele é investigado desde 2018 pelos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Demóstenes foi afastado do cargo. Além do prefeito, outras 4 pessoas foram presas de forma preventiva. E você vai ver a seguir, quase 26 milhões de pessoas no mundo são refugiadas. Deixar seu país para outro país não é fácil. Hoje é o Dia do Refugiado. Um dia dedicado à conscientização sobre a situação de mais de 26 milhões de pessoas em todo o mundo que foram obrigadas a deixar seus países de origem. Uma crise política na Costa do Marfim fez Frank atravessar o Oceano Atlântico para pedir refúgio no Brasil. Foi difícil porque, sabe, deixar seu país para outro país não é fácil. O costureiro é uma das 70 milhões de pessoas que foram forçadas ao longo da história a deixar as próprias casas, por diversos motivos: conflitos, perseguições, violência. Mais de 2/3 dos refugiados do mundo são da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar e Somália. Já as nações que mais acolhem são a Turquia, o Paquistão, a Uganda e o Sudão. Juntos, eles já receberam mais de 7 milhões de pessoas. Atualmente, são quase 26 milhões de refugiados em todo o mundo. 52% deles jovens com menos de 18 anos que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, viveram risco de abuso, negligência, exploração, tráfico ou recrutamento militar. O Brasil tem legislação própria para os refugiados. Além disso, a lei de imigração também ajuda a estabelecer estrangeiros por aqui. Para aceitar pedidos, o Ministério da Justiça analisa quesitos específicos. Ser reconhecido como refugiado precisa provar, o fundado temor de perseguição em razão dos 5 critérios. Ou provar que o país de origem encontra-se numa situação de grave generalizada violação de direitos humanos. Então, pedir
Qualquer um que não seja brasileiro pode pedir, mas ser reconhecido como tem que atender os critérios da Lei 9474. Perseguição política, raça, religião, nacionalidade ou grupo social. Hoje, no Brasil, são mais de 180 mil solicitações em aberto. Cerca de 100 mil delas de cidadãos venezuelanos. A fronteira de Pacaraima, em Roraima, é a maior porta de entrada. A novidade é que agora familiares também podem ser amparados. O Brasil ele tem criado uma legislação cada vez mais protetiva com relação à situação dos refugiados, à situação dos migrantes, e essa proteção que a gente dá, ela é fundamental para a inserção social dessas pessoas que vêm ao nosso país por uma situação realmente de dificuldade encontrada no seu país de origem. Um dos maiores desafios de refugiados em solo brasileiro é o financeiro. Para se restabelecer, as pessoas precisam de emprego. Pensando nisto, a ONG Mulheres do Brasil trabalha para ajudá-los a aprimorar as habilidades que eles têm. Alguns vêm com a família, outros vêm sozinhos, então isso também causa uma série de problemas emocionais, de isolamento, de adaptação, de sociabilidade. E o mundo do trabalho é um mundo que te permite interatividade. Isso é muito importante para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Todos estes vestidos foram criados pelo Frank. Tecidos africanos ganharam modelagens bem brasileiras. O desejo dele agora é ser um grande estilista. O sonho é que quero realizar meu sonho. Coisa que eu fiz, quero promover isso para a pessoa, para Brasília também. E para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com o professor Júlio Edstrom, que é diretor do Instituto de Contas 5 de Outubro do Tribunal de Contas do Tocantins. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar, uma boa tarde. Eu que agradeço, uma ótima tarde. Bom, professor, eu queria que o senhor explicasse com a Lei de Migração de 2017, o que mudou em relação às regras de concessão de refúgio. Olha, eu acho que a gente tem que começar entendendo que hoje é um dia muito especial, porque nós reconhecemos talvez o maior problema da humanidade no momento, que é esse fluxo forçado migratório. Como a reportagem bem colocou, são perto de 28 milhões de pessoas em situação de refúgio, só que se nós somarmos ainda aquelas pessoas que são obrigadas a mudar das suas casas e mais os asilados, a ONU aponta algo perto de 80 milhões de pessoas. É o maior fluxo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque fora da América tem essa observação em relação aos números, não há distinção entre asilo e refúgio, não é isso? Todas as pesquisas vão apontar que apenas na América a gente faz uma distinção entre o asilo como um instituto político e o refúgio como um instituto humanitário. Então, na Europa, são contados como asilados e refugiados o mesmo número. E aí, aquele fluxo que nós acabamos assistindo para a Alemanha, para outros países, ele é contabilizado de uma forma única. Agora, chegando no Brasil, quais são os direitos e garantias, falando da área jurídica de assistência social, que esse refugiado recebe no nosso país? Por ser um instituto humanitário, a pessoa se autodeclara refugiada. E ao se autodeclarar, se inicia um processo de proteção. Nós temos que imaginar que várias pessoas, seja da Venezuela, seja da África, de países que estão em guerra, como a Síria, chegam ao Brasil sem absolutamente nada. Então, o Estado brasileiro passa a ter um dever de proteção para essa pessoa, oferecendo a eles condições de trabalho, de segurança, de lazer e, principalmente, de inserção na nossa sociedade, até que ele se restabeleça e faça uma escolha de permanecer no Brasil ou de voltar para o seu país de origem. E ele não tem uma condição especial, né? Ele fica em condição igual a de qualquer brasileiro. É uma condição igualitária, mas assim, tratamento isonômico. Esse refugiado muitas vezes vai ter um problema sério de inserção de língua. Vamos imaginar um sírio, como é que ele vai se comunicar? Então é necessário que a sociedade brasileira como um todo repense essa forma de inserção dessas pessoas que estão em dificuldade. Agora, doutor Júlio, é possível que pessoas LGBTI que sejam perseguidas também consigam esse amparo como refugiados? No direito internacional, e a América Latina foi pioneira nesse sentido, é chamado conceito estendido de refugiado. O refugiado é aquela pessoa que é perseguida por causa da sua cor, sua crença, sua raça
ou por uma grave violação dos seus direitos humanos. Nós temos hoje ainda vários países, mais de uma dezena de países, que criminalizam a conduta sexual das pessoas. Então, por essa condição, por essa violação do direito de personalidade, nós temos hoje mais de 350 pedidos de pessoas que se autodeclaram nessa condição de LGBTI para receberem o refúgio. E aí, de novo, como é autodeclaratório, primeiro a pessoa é acolhida no país para depois ser verificado se essa condição se encaixa ou não. Agora, como é que funciona? Uma pessoa da família pode pedir o refúgio para as demais também? O refúgio, ele pode ser estendido para os cônjuges, filhos e ascendentes. Então, na prática, não para toda a família, mas a máxima proteção possível. E aí a gente tem que pensar novamente. Aquela mãe, aquele pai que está vendo uma situação de guerra, uma situação de fome, como a gente verifica na Venezuela, traz toda a família e muitas vezes sem nenhum documento. Obrigação estatal por causa dos tratados e dos acordos que o Brasil assinou. Primeiro recebe e depois verifica com o processo junto ao CONARE. Agora, para a gente finalizar, na avaliação do senhor que trabalha nessa área, especialista em direito internacional, o Brasil é mais sensível, mais tolerante na média global a esses refugiados quando chegam aqui no nosso país? O Brasil ele vive uma dicotomia. Ele é muito respeitado no cenário internacional pela proteção e promoção dos direitos humanos. Então, ele é bem respeitado na proteção dos tratados sobre refugiados. Porém, a gente tem que entender que internamente nós temos sérios problemas de países em desenvolvimento. Se para os brasileiros faltam hospitais, escolas, segurança, os refugiados serão ainda mais afetados, até por causa dos problemas de inserção social e acomodação de línguas. Ok, doutor Júlio Edstrom, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você vai ver no próximo bloco o que fazer para manter o equilíbrio do ecossistema. O planeta pede socorro. Na região sul da Mata Atlântica, temos chuvas cada vez mais fortes, temos um aumento de índice de furacão na parte da América Latina, e também incêndios, e tudo isso tem acontecido com mais frequência. Agora veja só essa história. Um casal convence uma idosa a comprar um apartamento e registrar o imóvel em testamento no nome deles. Em seguida, encomenda a morte da idosa. Esse caso aconteceu em 2008 em Porto Alegre. E agora você acompanha como foi o júri popular que condenou a 19 anos e 6 meses de prisão o auxiliar de serviços gerais Pablo Miguel Scher, acusado de matar a idosa Ilza Lima Duarte. O julgamento durou 2 dias e o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de Andréia da Rosa, que é a esposa de Pablo, e de Paulo Giovanni Lemos da Silva, o porteiro do prédio onde morava a idosa. Os 3 foram acusados de participar do crime, a mando de Maria Fernanda Correia e o marido dela, Roberto Petri, vizinhos que seriam beneficiados com a herança da vítima. Ilza Lima Duarte morava nesse prédio na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Além do apartamento onde residia, possuía outros 4 imóveis em seu nome e não tinha herdeiros diretos. O corpo da idosa foi encontrado na cama, sentado, com um pedaço de pão na mão, no dia 15 de fevereiro de 2008. Parecia ser a morte natural de uma pessoa idosa, até que as amigas de Dona Ilze desconfiaram e foram em busca do atestado de óbito dela. Ao lerem o documento, descobriram que a causa da morte havia sido asfixia. Além disso, ela tinha tido costelas quebradas. Foi então que elas foram à polícia e o inquérito começou. Conseguimos o atestado de óbito no Instituto Médico Legal e aí a gente viu a morte violenta expressa ali no atestado de óbito. Aí nos juntamos, o filho, a Júnior e eu e mais 2 pessoas e fomos na polícia. E aí que começou a busca, porque até ali não tinha acontecido nada. E aí, quando a mataram, fizeram a cena, Botaram ela sentada na cama, botaram um pão na mão dela, E aí telefonaram para a polícia dizendo que ela tinha morrido, que era uma senhora idosa que tinha morrido sozinha dentro de casa.
Yolanda e Juni eram amigas de infância de Dona Ilza. Elas contam que a idosa tinha uma relação de amizade com os acusados, principalmente com os vizinhos Maria Fernanda Correia Haurich e o marido Roberto Petri Haurich. Segundo elas, o casal teria induzido a amiga a comprar o 5º apartamento e a redigir um testamento, deixando os bens para eles. E aí eu disse, mas quem te faz uma proposta dessa não merece tua amizade, sai de perto dessa gente. Mas ela era muito carente e eles estavam perto, ela precisava de alguém que ajudasse ela. Ela não queria, ela nos disse que não queria porque ela já tinha 4 e não queria mais, mas aí quando ela me ligando para Goiânia, disse assim, quando eu ouvi estava a Fernanda e o corretor e eu acabei comprando o apartamento. A sobrinha de Ilza acompanhou o julgamento e ressaltou o fato de sua tia ter feito um testamento deixando o patrimônio para o casal de vizinhos. Ela induziu a minha tia a fazer um testamento para ela, para depois matar ela. E aí, como é que fica isso? Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação para o crime foi financeira. A ganância, uma vez que havia uma instituição de herdeiros que inclusive tentou ser legitimada após a morte. Houve uma declaração manuscrita colhida da vítima, que ainda não fora reconhecida a autenticidade, e após a morte esse documento foi levado, tendo por testemunhas exatamente o casal hoje em julgamento, que também atuou na regimentação do outro colega de trabalho, e no momento da ausência dos mandantes, enfim, executaram esse crime bárbaro e covarde, num contexto de prova pericial que indica que só aqueles que tinham acesso ao conhecimento da rotina da vítima poderiam ter praticado o fato. O júri foi presidido pela juíza de direito Cristiane Zardo. Segundo a magistrada, os réus Maria Fernanda Correia Haurich e Roberto Petri Haurich, acusados de serem os mandantes do crime, vão a júri no próximo mês de agosto. Práticas sustentáveis são essenciais para preservar o meio ambiente. Você vai ver na reportagem especial de Rafael Oliveira como construções ecológicas podem ser a saída para o equilíbrio do ecossistema. Terremotos, furacões, tsunamis, vulcões. Eventos que demonstram a fúria da natureza. Muitos deles são provocados pela ação do homem por meio da exploração descontrolada dos recursos naturais oferecidos pelo planeta. Desmatamentos, desperdícios, poluição. É como se a humanidade realmente acreditasse que ar puro e água potável fossem elementos infinitos. Só que eles não são. E esse problema é nosso. O alerta vermelho já foi dado. Diante de tantos sinais da natureza em todo o mundo, fica claro que algo está errado. Uma organização internacional de pesquisa chamada Global Footprint Network calcula todos os anos a data em que o planeta chega ao limite. Esse dia é chamado de Dia de Sobrecarga da Terra, quando o uso dos recursos naturais ultrapassa a capacidade de renovação dos ecossistemas no ano. Para entender melhor, pense numa conta bancária. Depois que a pessoa usa todo o saldo disponível, ela entra no cheque especial. Acontece a mesma coisa com a natureza, mas no caso em questão, o saldo são os recursos naturais. E desde 1970, esse dia não chegava tão cedo. Em 2018, o Dia de Sobrecarga da Terra foi 1º de agosto. A ONG brasileira WWF é ligada ao Instituto Norte-Americano responsável pelo estudo. Os especialistas alertam para os sinais cada vez mais próximos de nós. A questão de intensificação de eventos extremos, né? Na região sul da Mata Atlântica, temos chuvas cada vez mais fortes, né? Temos um aumento de índice de furacão na parte da América Latina, né? E também incêndios, e tudo isso tem acontecido com mais frequência, levando uma preocupação de como será o futuro, não a longo prazo, mas como será o futuro daqui a 10, 20 anos, que é uma coisa que já está logo ali. Mas o que fazer para reverter esse quadro? Ambientalistas dizem que essa pergunta é o ponto de partida para uma transformação necessária e urgente. Em todo o país existem milhares de pessoas e instituições dispostas a contribuir para a conservação da natureza. Profissionais de várias áreas que usam do conhecimento para fazer algo a mais, pensar fora da caixa. O Frederico é um engenheiro civil que, com o tempo, acabou se especializando em construções sustentáveis.
A primeira mudança na vida dele veio de casa. Literalmente, ele construiu uma casa de bambu. Um bambu usado na construção, ele vai ter um gasto energético. O concreto, quando você coloca ele na obra, já colocado na obra, desde a extração da matéria-prima, a produção, até ele estar pronto, ele vai gastar em cerca de 1.600 vezes mais carbono, mais energia do que o bambu. E o aço, 3.000 vezes mais. Então, assim, é um material realmente que não tem igual em termos de sustentabilidade. No Brasil, o uso da matéria-prima tem proporcionado novos campos de trabalho com empregos diretos na qualificação de mão de obra especializada para atender à demanda, que só tende a aumentar. Outra prova de que o ramo imobiliário e o meio ambiente podem andar juntos é o que fizeram nos Jardins Mangueiral, em Brasília. Lá foi criado o Centro de Práticas Sustentáveis. O prédio, feito com madeira de reflorestamento, tijolos ecológicos e plásticos reciclados, fica na entrada da cidade e possui várias inovações tecnológicas com foco na conservação ambiental. Entre elas, 2 cascatas que servem como ar-condicionado, reaproveitamento de 100% dos resíduos orgânicos, hortas agroecológicas, zonas de raiz que são usadas no tratamento de esgoto, plantação de fitoterápicos, telhado interligado a cisternas para a coleta da água da chuva, energia solar, aberturas no teto que facilitam a ventilação e muito mais. Tudo isso é ensinado à comunidade. O objetivo é justamente esse, que as pessoas possam perceber que elas podem ter essa tecnologia em casa. E com isso, quando as pessoas vêm visitar o espaço, elas conseguem perceber como elas podem utilizar dessas técnicas para melhorar o seu ambiente. E amanhã, na segunda reportagem especial do Tribunal Superior do Trabalho, você vai conhecer outras iniciativas sustentáveis que impactam no meio ambiente e no bem-estar da sociedade. Não perca! E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você confere mais notícias do Poder Judiciário logo mais às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma ótima tarde para você e até amanhã.